Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 46 da prova da Unicamp de 2023, prova Q e Z, uma questão sobre funções. Ele te dá 4 funções, f de x, g de x, h de x e p de x, e te dá 4 figuras, um gráfico em cada figura, e pede para você relacionar que gráfico corresponde a que função. Então aí você tem que ficar esperto, porque se você for tentar resolver as 4 funções, traçar o gráfico das 4 funções para depois fazer a correlação, você vai perder um tempo enorme e é absolutamente desnecessário. Então, se liga aí, ó, basta você olhar uma função, você mata a questão. No máximo, 2, e as 2 mais fáceis. Então, se você gostar da solução que eu vou apresentar, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que ajuda pra caramba. Vamos lá? F de x é igual a seno de x mais π sobre 4. Bom, por que ela é fácil? Primeiro, porque a parte principal dela aqui, que é o seno de x, é, na verdade, uma função básica. Se você estuda funções trigonométricas, você tem que ter estudado a função seno de x e cosseno de x, que são as duas mais básicas, e pelo menos essas duas você tem que chegar no dia da prova do vestibular sabendo como é que é o formato do gráfico delas e os principais valores, mínimo, máximo, qual é o valor que a função assume quando x é zero, é o mínimo que você tem que saber. Então, você tem que saber de cabeça um desenho aproximado da função seno de x. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando π sobre 4. Mas π sobre 4 não assusta não. π sobre 4 é 3,14 mais ou menos dividido por 4, que dá aproximadamente 0,8. Então você está pegando a função seno de x e somando para cada valor da função uma constante aproximadamente igual a 0,8. Então você está deslocando o gráfico dela para cima, ou transladando o gráfico da função para cima. Então se você sabe o formato dela, você sabe que ela vai ficar deslocada para cima. E aí, a primeira ideia que vem logo na cabeça é o seguinte: eu vou olhar o valor mínimo e máximo que eu conheço e eu sei quanto é que eu vou alterar esses valores. 0,8 e para o máximo e 0,8 para o mínimo. Então vamos lá. O máximo de uma função seno é 1. E o mínimo de uma função seno é menos 1. Aí ó, eu vou somar para cada um desses valores de 0,8 para um e para outro. Aproximadamente, né? Isso aqui vai dar aproximadamente um máximo de 1,8 e embaixo um mínimo de menos 0,2. Beleza? Aí se você for olhar o gráfico, procurar o gráfico correto, você vai ver que já vai ser suficiente para você matar a questão. Olha só, o primeiro gráfico aí, ó, o valor máximo que ele atinge é 1 e o mínimo é menos 1. Não pode ser esse aqui. O gráfico número 2, o valor máximo está entre 1 e 2 aqui, ó. Aí tá legal, você pode até ficar na dúvida, mas quando você olha o mínimo, ó, ele está entre menos 1 e menos 2. Aí não pode ser menos 0,2. Quando você olhar o terceiro gráfico, você vai ver que o máximo está aqui, ó, bem perto de 2, aqui pode ser 1,8, e o outro valor, o mínimo, está aqui, ó, logo abaixo do zero. Então esse aqui também pode ser o menos 0,2. Esse gráfico aqui é o gráfico da função. Vamos olhar o último só para a gente ter certeza. Valor máximo entre 1 e 2. Você pode ficar confuso achando que isso aqui pode ser 1,8. O gráfico não é muito exato, mas o mínimo, ó, menor do que menos 1. Tá? Entre menos 1 e menos 2, então não pode ser menos 0,2. Então a figura do gráfico 3 aí, ela é associada à função f de x. E aí, ó, fez uma conta, vai nas alternativas e dá uma olhada, porque na pior das hipóteses você acaba eliminando uma ou duas alternativas, você vai olhar. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou perceber que só a letra B associa ao gráfico 3 à função f de x. A A não, a C não e a D também não. Então, isso aqui, na verdade, é suficiente para você matar a questão. Já encerrou o assunto aqui mesmo. Se você quiser tirar a prova dos 9 ali, checar se você fez o raciocínio certo, vou olhar uma outra função dessas 3 para ver se bate. Aí você tem que olhar a P de x. É a segunda mais fácil, na minha opinião, porque é cosseno de x mais seno de x. Ou seja, é a soma de duas funções básicas, das duas funções que você tem que conhecer de qualquer jeito. E aí, nesse caso, a gente não vai nem olhar para o mínimo e para o máximo. Basta você olhar para o valor de x igual a zero. Porque nesse valor, ó, o cosseno de x é igual a 1 e o seno de x é igual a zero. Aí, ó, P de x vai ser igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Então, repara, para o valor de x igual a zero, eu tenho que a função assumir valor de 1. Vamos olhar os gráficos aí e ver em que gráfico isso acontece. No primeiro gráfico, para x igual a zero, f de x é um número negativo ali próximo a menos 1. Não é esse. No segundo gráfico, falo aqui, ó,
x igual a 0, y igual a 0, também não é esse. No terceiro gráfico a gente já associou a função f de x, mas se a gente quiser olhar, ó, x igual a 0, o y, o valor da função está aqui, ó, próximo a 1, mas não é 1, é abaixo de 1. E na última função, aí, no último gráfico, x igual a 0, o valor da função é exatamente 1. Então é esse aí, o gráfico 4 está relacionado à função p de x. Mais uma vez, se você for olhar nas alternativas, você vai ver que a letra B é a única alternativa que associa o gráfico 4 à função p de x. A, a C e a D não associam. Então, aí você já matou a questão. Bastava ou a f ou a p de x. Não precisa nem olhar para as outras duas que são um pouquinho mais complicadas de visualizar o gráfico. Beleza? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda para mim. Se você gostou, não esquece não, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Te vejo aí na sequência de vídeos aqui no YouTube e no Instagram, @prof. André Leite. Segue lá.